Em nome de Deus da nossa comunidade, eu inicio neste instante a 15ª sessão ordinária aos 3 dias do mês de maio de 2024, exatamente às 20 horas e 20 minutos. Peço ao senhor secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Alderi Cláudio Vieira, Alexandre Estevão Silva de Andrade, Diego Aparecido Marques das Flores, Jair Pacífico Júnior, Joel Moreira, José Roberto de Sena, José Vitor de Araújo Biagi, Márcia Regina Enz dos Santos, Maria Helena Briano, Stefano Schwartz Reginato e Washington Ferreira de Souza. Senhor presidente, temos 11 vereadores presentes. O número de presença regimental não tem embasado aqui, mas peço a compreensão dos senhores vereadores que haverá uma denúncia sobre a oração do Pai Nosso e da Ave Maria nessa sessão. Sabemos que é inconstitucional, tá bom? Tem alguma coisa aí, está tramitando e eu não vou arriscar. Vamos dar início ao expediente. Pela ordem, presidente. Pois não? Que absurdo. Tem como... Presidente, isso é um absurdo. Isso é grotesco o que está acontecendo. A pessoa que fez um negócio desse tinha que ter vergonha na cara e largar de ser vagabundo desse tanto. Isso é um absurdo. Uma oração do Pai Nosso e de uma Ave Maria. Fica aqui o meu protesto veemente contra isso, presidente. Eu não sei, não pus os olhos nessa denúncia. Eu estou sabendo disso agora, mas eu não podia não me manifestar nessa tribuna contra um absurdo desse. Eu sei que isso daí, o senhor também é contra, obviamente, mas fica aqui o meu protesto contra essa aberração. Positivo também, fico nervoso também, fico revoltado, mas a mesma mão que bate é a mesma mão que faz carinho, né? Vamos dar início então à ordem do dia, ao expediente. Expediente, ata 18 de 2024, da 14ª sessão ordinária, realizada no dia 6 de maio de 2024. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se levantam. Aprovado por todos, arquive-se. Ofício 200 de 2024, de autoria do Executivo Municipal, ao senhor secretário para a leitura. Ofício número 200 de 2024. Senhor presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, acusamos a recepção do ofício número 045 de 2024, de 16/4 de 2024, contendo o requerimento abaixo aprovado por esse legislativo em sessão ordinária do dia 15/4 de 2024. Requerimento número 013 de 2024. Autoria: Alderi Cláudio Vieira, Alexandre Estevão Silva de Andrade, José Vitor Araújo Biagi e Maria Helena Briano, solicitando informações sobre recursos recebidos no valor de R$ 6.230.156,74, porque não foram aplicados no recapeamento. Em atendimento, a solicitação segue em anexo. O Poder Executivo Municipal já investiu R$ 8 milhões em recape e pavimentação asfáltica em recursos próprios, emendas parlamentares, convênios federais e estaduais, e continuará investido proporcionando qualidade de vida aos munícipes. Segue o anexo relatório razão de empenhos, externando valores já empenhados ao exercício de 2021 até o presente data. Consta, inclusive, no portal da Transparência Municipal, ratificando o compromisso da administração pública com a população ranchariense. Cabe salientar que, quando da aprovação dos projetos de lei pelos nobres edis, o Poder Executivo passa a ter suplementação orçamentária, mas não necessariamente dispor de recursos financeiros, que podem chegar aos cofres municipais em data futura, por exemplo, os convênios, sendo estas as justificativas e informações que entendemos necessárias para elucidar os assuntos. Informamos que permanecemos à inteira disposição desta Casa Legislativa e, aproveitando a oportunidade, renovo meus votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Marcos Lobotkov, Prefeito Municipal. Arquive-se. Convite de autoria de referência especializado de assistência social, CREAS, ao senhor secretário para a leitura. Convite. Convidamos toda a população do município para caminharmos junto contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Saída do Centro de Referência Especializado de Assistência CREAS, na data 17/5 de 2024, horário 8h30 da manhã.
Arquive-se. Indicação 033 de 2024, de autoria do vereador José Roberto de Sena, ao senhor secretário para a leitura. Indicação número 033 de 2024. Nos termos do artigo 214 do Regimento Interno, que autoriza a propositura da indicação para fins de sugerir às autoridades competentes medidas de interesse público, e considerando que é dever do ente público municipal zelar pela segurança e pela mobilidade urbana, de modo que as vias públicas sejam estruturadas e sinalizadas de maneira a evitar acidentes e a promover maior segurança no trânsito local. Indico à mesa, cumpridas as formalidades regimentais e após ouvir o doutor plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo que, por meio do setor competente da municipalidade, seja providenciada a construção de um redutor de velocidade na rua Henrique Dias, na altura do número 265, com a finalidade de reduzir o intenso fluxo de veículos que trafegam em alta velocidade na localidade, minimizando as situações de risco ao trânsito local e promovendo maior segurança aos pedestres e motoristas. Pelo atendimento, antecipo meus agradecimentos. Plenário Carlos Bacarim, 9 de maio de 2024. Vereador José Roberto Sena. Oficie-se nos termos indicados. Projeto de Lei 028 de 2024, de autoria do Executivo Municipal, ao senhor secretário para a leitura da justificativa. Ofício número 196 de 2024. Senhor presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos a essa egressa Casa de Leis a mensagem de lei número 028 de 2024, para ser apreciada e votada pelos nobres vereadores desse Parlamento, solicitando que seja em regime de urgência. O presente projeto tem por finalidade criar o quadro geral da Prefeitura Municipal, 3 cargos de auxiliar administrativos, 1 de agente de saúde, 3 de agente de trânsito, 2 técnicos de informática, 3 zeladores de cemitério, 2 assistentes social, quais se mostram imprescindível para a manutenção da dinâmica dos setores. Pela razão apresentadas e por se tratar da matéria de natureza imprescindível, acreditamos que maiores justificativas podem ser dispensadas. E ao ensejo, reiteramos o protesto de estima e apreço. Atenciosamente, Marcos Lobotkov, prefeito municipal. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Maria Helena. Tinha levantado. Você viu o que eu fiz para ela? Não vi. Boa noite, senhor presidente. Eu peço que o senhor coloque na ordem do dia o referido projeto, devido à importância e à necessidade dos cargos em questão. Eu coloco o pedido da vereadora em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantam. Aprovado por todos e encaminhe-se às comissões competentes à ordem do dia. Não havendo mais material para ser lido no expediente, suspenda a presente sessão. Eu acho que não vamos suspender não, né? Por 5 minutos para o sorteio dos oradores, para fazer uso da palavra, da tribuna. A presente sessão está suspensa por 5 minutos. Convido o vereador Tarzan e Austin para fazer o sorteio.
Reiniciando os trabalhos, eu peço ao senhor secretário que proceda a chamada regimental. Alderi Cláudio Vieira, Alexandre Estevão Silva de Andrade, Diego Aparecido Marques das Flores, presente, Jair Pacífico Júnior, Joel Moreira, José Roberto de Sena, José Vitor de Araújo Biagi, Márcia Regina Enz dos Santos, Maria Helena Briano, Stefano Schweitzer Ginato e Washington Ferreira de Souza. Senhor presidente, temos 11 vereadores presentes. Eu não fiz a oração aí, qual da ameaça da denúncia, mas eu vou colocar o pedido dos vereadores em votação aí, para que segunda-feira que vem a gente façamos a oração do Pai Nosso e da Ave Maria. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por todos. A partir de segunda-feira que vem a gente retorna com a oração do Pai Nosso e da Ave Maria, aguardando a denúncia aí do cidadão ranchariense. Oradores inscritos para fazer uso da palavra. Peço ao senhor Washington que tome meu lugar para fazer o uso da tribuna. Com a palavra, o excelentíssimo presidente desta Casa de Leis, o vereador José Roberto de Sena. Boa noite à mesa, na qual cumprimento o vereador Washington Ferreira de Souza. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite ao pessoal da galeria. Boa noite, em especial, ao empresário Marcos do Isopor, né? Boa noite a você que nos acompanha pela internet, a você de ADC, Gardena, Banco da Terra, Balneário, Nova Conquista e Assentamento. Meu boa noite a todos. Meu boa noite aos funcionários da casa. Meu boa noite aos funcionários públicos municipais. E iniciando minha fala aqui, primeiro dando glória a Deus, viu, senhor prefeito? Glória a Deus, em tudo, tá? Glórias a Deus, o senhor está entendendo. Primeiro falar para o prefeito aí, que não cansa de passar vergonha fazendo os vídeos dele. O último agora, ele falou que o culpado tem nome, é o Sena. O culpado de estar segurando tudo é o Sena. Incompetência do senhor, seu prefeito, o senhor é incompetente. Primeiro o senhor falou que eu deixei a Guarda Municipal sem diretor. Seu prefeito, lei 13.022, uma lei federal. Não existe diretor na Guarda Municipal, existe comandante. Pega a lei, seu prefeito, estuda essa lei, 13.022, Estatuto da Guarda Municipal. E se você não conhece também a Guarda Municipal, lá existe encarregado e subencarregados. Tá? Lê as atribuições deles. O homem que sabe de lei, dando uma dessa, falar que eu sou culpado, tirei o diretor. O diretor, quem perdeu o diretor foi o senhor. Incompetência do senhor. O senhor tinha 120 dias de prazo para o senhor ter colocado o projeto feito para concurso, o senhor não fez. Achando que todo mundo tem medo do senhor. Tem que ter medo do senhor mesmo. O senhor, você sabe, o senhor é vingativo demais. O senhor é muito vingativo. Tem muitos pessoal que não respeita o senhor, tem medo do senhor. Aqui não tem medo não, seu prefeito. Aqui não tem medo do senhor, não. Dizer aí, também dos diretores de escola, outro projeto que o senhor fez cagada, seu prefeito, o senhor faz cagada. O negócio do senhor é calculador na mão e telefonando para Diadema, essas empresas de fora que tem aqui, levando o nosso dinheiro. O senhor não faz uma compra em rancharia, seu prefeito. Os mercados estão aí, o senhor compra de fora, porque é de fora que vem as rachadinhas do senhor. Corrupto. O senhor vai processar, o senhor tem 2 processos por corrupção de mexer na merenda, mexer no material escolar das crianças. O senhor tem que criar vergonha nessa cara do senhor. E esses dias atrás, aí saiu aí um vídeo, né? Até de pedofilia teve. Eu vi um vídeo aí, alguém acusando o senhor de pedofilia. Deve ser na época da Casa Abrigo. Né? Deve ser na época da Casa Abrigo. Dando um de santo, rapaz. Você não é santo, não. O senhor é nojento, o senhor quer saber. Aí vem vereador defender aqui, que está defendendo o homem. Olha os vídeos que esse cara faz. Se tem um culpado é o Sena, culpado é o senhor. O senhor tem que aprender o que é a Guarda Municipal. A lei 13.022, seu prefeito, é Estatuto da Guarda Municipal,
de 2014 que o senhor não conseguiu colocar em prática até agora. Em vez do senhor estar aí, seu prefeito, fazendo vídeos, o senhor podia estar olhando ao pessoal que quer trabalhar, os empreendedores que querem trabalhar. Para frente do aterro sanitário ali, para frente da cooperativa, tem uns lotes aqui que foi cedido para os empresários fazer. Rapaz, tem empresário precisando de trabalhar, seu prefeito, só falta energia, seu prefeito. E o senhor não dá satisfação, seu prefeito. O senhor faz vídeo atacando o presidente, mas não faz um vídeo dando esclarecimento à população. O senhor podia falar qual o motivo do senhor não ter colocado energia lá. Do mesmo jeito que eu tinha aí nas redes sociais, falava porque o senhor não arrumou a lagoa de tratamento, seu prefeito. Está lá, Deus dará, seu prefeito. Ninguém consegue fazer um conjunto habitacional aqui e o governo está cedendo casas. A sessão passada, o vereador Vitor falou que as casas que foram contempladas com o caso do CDHU, a rancharia ficou de fora. Incompetência do senhor, porque o senhor não arrumou o lagoa de tratamento. Aí o senhor vê aí o desespero da população fazendo casa. Seu prefeito, correndo o risco de um dia o trem passar e eles perderam o que eles investiram ali. Gasta seu tempo, seu prefeito, falando o motivo da explicação. Aí você, morador, não presta atenção. É que você não precisa de uma ambulância. É que você não tem um filho autista. Tá aí. Tem que ter medo desse prefeito, sim. É o prefeito do povo. Está perseguindo uma funcionária que denunciou ele na falcatrua de remédio, no superfaturamento do remédio, que foi comprovado, seu prefeito. O senhor quer falar mais? O senhor gasta 175 mil com a empresa de mexer com energia aí, desde o primeiro mandato do senhor. Essa empresa não faz nada. O senhor gastou, seu prefeito, dá para comprar uma ambulância. O senhor gastou com o marketing do senhor mais de 500 mil, dá para comprar 2 ambulâncias. O senhor gastou com a tal de uma empresa aí que faz limpeza nas escolas, seu prefeito, 4 milhões, e agora o senhor renovou. Sabe o que dá para fazer? Dá para fazer o asfalto todinho da cidade, seu prefeito. Mas o senhor não está nem aí. Seu prefeito, o senhor recebeu 14 milhões de emenda impositiva de deputados, mais 12 milhões do pedágio para fazer asfalto. O senhor só gastou 8 milhões. O resto o senhor falou que fez tapa-buraco. Tapa-buraco aonde, seu prefeito? Fala para mim. Que a cidade está cheia de buraco. O senhor tem que criar vergonha na cara e falar isso para a população. Agora o senhor fica me atacando, seu prefeito. Eu podia estar aqui falando aqui, ó, o prefeito comprou ambulância, o prefeito arrumou a rua, mas não, quem sabe fazer é atacar. Sabe fazer atacar. E fazer discórdia. Né? Só fazer discórdia entre funcionários. Jogando, fazendo gracinha. Mas devagarzinho, um outro vai conhecendo o senhor. Tá? O senhor podia olhar para os empresários, seu prefeito. Dar condições. O empresário da cidade, não os de fora. O senhor só mexe com o empresário de fora, seu prefeito. O senhor só compra as coisas de fora. O senhor só faz coisa com gente de fora. Por que será, seu prefeito? Aí ficam uma meia dúzia aí defendendo, uma barreira defendendo esse prefeito. A cidade está porque está, gente, não é por causa do presidente, não. Se ele não fez em 3 anos, eu sou o presidente da Câmara faz 1 ano e 4 meses. Por que ele não fez lá no começo? No começo ele batia na presidente que estava aqui, ela chegou a apanhar, que tinha uma rádio que rachava a presidente que estava aqui. Agora, então, quer dizer que o mal é o presidente. O mal é o presidente e o mal é vice do senhor, que vice nenhum consegue trabalhar com o senhor. O senhor é ruim de negócio, prefeito. O senhor sabe fazer gracinha. E vou dizer, a mesma pessoa que recebeu uma rosa do senhor, foi a mesma pessoa que o senhor deixou de levar a pessoa para Prudente. Mas com respeito, a pessoa aceitou, seu prefeito. Mas o senhor virou a costa, a pessoa não esquece não, porque não tem ambulância, seu prefeito. O senhor arruma uma e às pressas. O resto das ambulâncias estão todas quebradas, seu prefeito. É superfaturamento em tudo. Em tudo. E mais uma vez eu falo para o senhor, glória a Deus. A gente se contenta com pouco, mas com pouco que Deus dá. Tá bom? O pessoal pode chegar ao povo, pode falar o que quiser, mas a população não é cega, não. Eu tenho certeza que vocês estão vendo o que está acontecendo.
Quantas casas populares o senhor trouxe para a rancharia? O povo não aguenta mais pagar aluguel, senhor prefeito. Atendimento de cesta básica, que era todo mês, é de 3 em 3 meses. Pessoal, por mais que as empresas estão chamando mão de obra, tem gente desempregada ainda, gente. Tem gente necessitando. E vão falar que é mentira. Tem capacidade de vir aqui desmentir. O que eu falei demais? Eu ataquei algum vereador aqui. Eu estou falando que esse incompetente desse prefeito não está fazendo. A população está gemendo, a população está gritando. Hora de dar resposta. Que não vote em ninguém, mas também não vote em prefeito corrupto. Cheio de fazer gracinha, rapaz. Cheio de brincar. Brincando de ser prefeito. A Guarda Municipal, seu prefeito, é encarregado e subencarregado. A Guarda Municipal tem a Lei 13.022, que é uma lei federal. É comandante, não é diretor, não. Aí, teve que gastar meu tempo para dar aula. Para ensinar a trabalhar. Brincadeira, seu prefeito. Uma boa noite a todos e fique com Deus. Retorna a esta presidência o vereador José Roberto de Sena. Convido o próximo orador desta noite, o vereador Stefano. Bom, como de praxe, gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos na noite de hoje, né? E daqui a pouco, do jeito que vai indo, talvez eu não vou nem poder fazer mais esse discurso de agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos na noite de hoje. Saúdo a mesa diretora na presença do presidente José Roberto de Sena. Saúdo meus companheiros de plenário, pessoas que nos honram com sua presença na galeria e todos os demais ouvintes. Meu muito boa noite a todos. Já começando, gostaria de agradecer o presidente José Roberto de Sena de ter colocado em votação aí esse pedido dos vereadores quanto à questão das orações. Divide o fardo conosco, presidente, que nós estamos contigo nessa. Daqui a pouco vai vir aqui uma petição proibindo essa cruz aqui nessa parede, ó, em cima desses dizeres aqui, plenário, vereador Carlos Bacarim, do jeito que vai indo. Como que uma pessoa, ela sai lá do convívio do seu lar, da sua família, e elabora aí uma petição, uma denúncia, chamem do que quer chamar, para fazer com que seja barrada uma oração da Ave Maria, uma oração do Pai Nosso, que é uma oração quase universal, adotada por quase todas as religiões, entendeu? Poxa, será que não tem alguma coisa mais útil para um ser humano desse fazer na sua casa, fazer pelo próximo? Vai ali no saião, ali dia de sábado tem o sopão para o pessoal necessitado, vai lá ajudar, entendeu? Vai lá ajudar lá no asilo, vai lá ajudar no lar, ou vai para o raio que o parta, entendeu? E fica fazendo um negócio desse. Isso é um absurdo. Eu já manifestei o meu protesto contra essa aberração outrora, mas faço questão de fazer isso de novo, aqui nessa tribuna, nesse tempo que me é permitido. Bom, seguindo nos assuntos, eu gostaria de tecer os meus mais sinceros préstimos ao meu amigo vereador Jair Pacífico Júnior, pelo falecimento, pela passagem aí da sua avó, né? Eu sei como deve estar sendo difícil para você. Eu falo que vó é mãe 2 vezes. Inclusive eu dei um presente para minha avó, dei uma flor para ela no domingo, e eu escrevi exatamente isso no bilhete, que vó é mãe 2 vezes. Então eu imagino como está sendo difícil para você e para sua família, mas que Deus conforte aí o lar de vocês. Bom, eu gostaria de falar aqui, fazer um pedido pro pessoal que é responsável aí pelas emendas impositivas,
né? O pessoal tá cobrando, nós destinamos aí alguns recursos. Por exemplo, eu tomei o cuidado para uma escola destinar os aparelhos de ar-condicionado, bem como o dinheiro para fazer a instalação dos mesmos. Dimensionamos tudo antes de mandar esse recurso, para não ter perigo de faltar dinheiro, para não ter perigo de falar, não deu porque não tinha dinheiro e não dava para fazer a contrapartida. Então, não tem essa desculpa, né? Eu sei que está difícil, é atribulado, a demanda é grande, mas, por favor, pessoal, vamos se atentar aí quanto a essa questão. Tá, muito embora nós não estejamos no verão, mas nós estamos vivendo aí uma situação já de um calor considerável, clima seco aí. Então, vamos ajudar aí nessa questão dos ares condicionados e das outras também, né? Por favor, aí o setor competente, pessoal que é designado aí para trabalhar aí nessa questão. Vamos lá. Falando sobre isso também, eu peço maior celeridade e maior empenho do pessoal, não sei em qual setor que está, se é licitação, se é convênios, quanto aos asfaltos. Tem recursos aí do asfalto que nós conseguimos, tem projeto de lei que já até veio para essa casa para criar aí a rúbrica, que não está desenvolvendo, e nós estamos no ano político, daqui a pouco para tudo, aí só vai fazer depois, né? E isso, o tempo urge nessa questão, né? O nosso povo clama aí. Oi, presidente, chegou hoje? Entendi. Aí, eu já fico contente, parece que o projeto de lei, alguns projetos de lei dessa natureza já estão na casa, que bom, eu folgo em saber. Obrigado, pessoal, por ter mandado, né? Tenho certeza que na próxima sessão o presidente já põe, né, presidente? Então, o presidente já sinalizou positivamente aí que na próxima sessão ele já põe. Então, muito obrigado, pessoal, aí por ter soltado o pega, que é uma demanda constante, né, da nossa municipalidade. Nosso povo merece. Nós trabalhamos por esse recurso, fomos atrás, trouxemos. Nada mais justo que ele seja empenhado aonde deve ser, né? Bom, eram essas as minhas considerações na noite de hoje. Presidente, fica à vontade. Boa noite a todos novamente. Projeto de lei aí que o vereador citou, chegou hoje esse projeto de lei. 2 projetos de lei chegaram hoje à tarde ainda. E se for de manhã, sabe que os projetos de leis, para ser lido na segunda-feira, tem que dar entrada até na sexta-feira, 11 horas. Certo? E o recurso, a gente até sei o valor do recurso, são 300 mil reais de recurso conseguido aí. Parabéns. Só que o prefeito está fazendo contrapartida de mais 500 mil. Tá? Mais 500 mil que o prefeito está pondo, 800. Qual que é a necessidade hoje, se não é comprar uma ambulância? Boa noite a todos. Obrigado, presidente, pelas considerações. O senhor, como sempre, muito pontual. Sim, a demanda é grande. Não sabia que era essa contrapartida. Obrigado, senhor prefeito, por ter se empenhado para sair o asfalto dessa maneira que o senhor se empenhou. E, com certeza, a questão de ambulância está sendo gritante. O presidente, quando falou, de fato, ele tem razão. Estamos lutando aí para manter a nossa frota em dia. Graças a Deus, esse vereador que vos fala conseguiu, através do deputado Ricardo Madalena e primeiramente de Deus, trazer uma ambulância, se eu não me engano, foi no primeiro ou no segundo ano de legislatura, uma ambulância de porte grande, e foi uma conquista muito grande. Eu tenho muito orgulho disso. Obrigado, Ricardo, novamente. Sempre vou te agradecer por isso, que, como o presidente falou, é uma questão que é salutar, é essencial, questão da saúde aí. Bom, agora sim eu vou ficando por aqui.
Meu forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Com a palavra, a vereadora Maria Helena Briano. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, todos que estão aqui na plateia nessa noite, todos que nos ouvem de suas casas. Vou iniciar a minha palavra aí, deixando meus sentimentos à família do Jair, que Deus conforte o coração de todos vocês. Quero também aproveitar aqui para fazer um agradecimento pelas felicitações de Dia das Mães que recebi, e deixar aqui o meu abraço a todas as mães, não só do nosso município, mas de todo o Brasil. Que Deus abençoe todas as mães. Só quem é mãe sabe o que é o amor de uma mãe, o amor incondicional de uma mãe. Então fica aqui o meu respeito, o meu abraço e a minha admiração a todas as mães. Quero também parabenizar ao pessoal da paróquia, que fez uma festa linda lá na capela Nossa Senhora de Fátima. Teve aqui vários vereadores lá, inclusive alguns trabalhando. Uma festa muito bonita. O almoço ontem foi maravilhoso. Quero deixar um abraço aqui ao meu amigo Salvador, que estava tocando lá na festa. Estava muito boa mesmo a festa. Então, que Deus abençoe cada vez mais a nossa paróquia, porque todas as festas da nossa paróquia são maravilhosas. Aproveitando aqui o gancho das festas, eu quero fazer um convite a toda a população. No próximo domingo, nós teremos o 3º porco no rolete, lá do Hospital Maternidade Rancharia. Ano passado foi uma festa muito bonita, muito bem prestigiada, um retorno muito lindo da nossa população, uma participação assim espetacular mesmo dos nossos munícipes. Então, estou convidando novamente todos vocês, munícipes, para que participe do 3º porco no rolete. Será realizado no Rancho Quarto de Milha no próximo domingo, a partir do meio-dia. Acredito que vai ter convites no local, mas eu peço que todos comprem antecipadamente, procure algum funcionário do hospital, porque todos estão vendendo, tá? Então, alguma dúvida, pode ligar no hospital, pode perguntar, nós estaremos esclarecendo. Já agradecendo antecipadamente a todos os envolvidos. Senhor presidente, caso das ambulâncias, né? Hoje eu vou ter que parabenizar o senhor prefeito. Arrumou uma ambulância e agora nós temos uma maca móvel. A maca sai da ambulância, desmonta, vai até o quarto, pega o paciente, desmonta de novo na porta da ambulância. Linda, coisa linda, uma só. E realmente, como foi dito aqui pelo nobre Stefano, tem mesmo uma ambulância nova que ele conseguiu de um deputado. A ambulância está lá. Como eu disse na outra sessão, é usada para viagens longas. Veio para 24 horas, mas não é usada para 24 horas. É usada para viagens longas. Vai para São Paulo, vai para Prudente, Ribeirão Preto, para onde precisar ir. Está errado? Não está. Mas tem que colocar a frota em dia. Porque a quem está aqui dentro também precisa. Todos precisam do serviço de ambulância. Então tem que funcionar. Saúde e educação são básicos. Tem que funcionar dentro de um município. Então é isso, senhor presidente. Deixo aqui meu boa noite a todos. Hoje eu serei bem breve. Até as próximas aí. Muito boa noite a todos. Com a palavra, vereador Alexandre Estevo Silva de Andrade. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais membros da mesa, nobres colegas vereadores, funcionários desta casa, aos munícipes que nos acompanham pelas redes sociais e aqui ao vivo em nossa galeria, uma boa noite, uma ótima semana a todos. Primeiramente, eu gostaria de deixar aqui também o meu pesar a toda a família do nosso colega e amigo vereador Jair, que consiga levar aí nosso abraço
nossa mensagem de conforto a todos os seus familiares. Gostaria também de deixar aqui um abraço e um parabéns. Hoje está completando mais um ano de vida o vereador e meu amigo Vitor Araújo. Está ficando mais jovem hoje, completando 29 aninhos. Parabéns, muita saúde, muito discernimento, muita força nessa batalha e parabéns. Que Deus possa continuar lhe abençoando e dando bastante saúde. E já havia falado na segunda-feira passada, mas não poderia também deixar aqui de deixar um parabéns a todas as mães do nosso município, em nome da vereadora Helena, que é mãe, em nome da vereadora Márcia, das funcionárias da casa e de todas as mães aqui presentes e quem esteja nos ouvindo, parabéns, né? Eu tenho o prazer e a gratidão de ter ainda minha mãezinha, Dona Graça, uma gigante, de 1,60 m de altura, mas ela é uma gigante. E eu lembro em 2020, os conselhos que ela havia me dado para poder exercer essa função aqui. E a gente continua seguindo, ouvindo e respeitando esses conselhos. O caminho da justiça não é fácil, mas a gente segue firme nele. Então, parabéns a todas as mamães do nosso município. E as avós que são mães, as madrastas que são mães, as tias que são mães, a todas aquelas que dedicam aí o seu carinho aos seus dependentes. Gostaria também aqui, isso foi público dos vereadores, de todos os munícipes, sabemos o que está sendo enfrentado pelos moradores ali do distante Rio Grande do Sul. As mudanças climáticas, elas se comprovam cada vez mais reais e medidas deverão ser tomadas mais no futuro. Mas o que eu gostaria de parabenizar aqui e agradecer foi o engajamento da nossa cidade nessa semana. Não foi brincadeira e foi lindo de se ver várias entidades, estabelecimentos comerciais, pessoas, indivíduos envolvidos na arrecadação, na distribuição, no carregamento de donativos para o Rio Grande do Sul. Água, fraldas, alimentos não perecíveis, absorventes íntimos, femininos, alguns itens para os pets, não podemos esquecer também, não é? Ração de cachorro e gato. Foi lindo de ver, né? A semana passada, saindo ali da frente do Colégio Alfa, foram 3 cargas ali para Prudente, onde a transportadora Risso ali está fazendo. Então, gostaria aqui, e me desculpem se eu estiver esquecendo alguém, porque foi muita gente, e essa corrente de engajamento do bem, presidente, ela foi ampliando ao longo da semana. Foi lindo, tá? Então, eu gostaria aqui de agradecer e parabenizar, e ainda continuam sendo postos de donativo, tá? A TV Oeste Itaon, o Armazém da Nona, a Sicredi, a Nogueira Lins, a OAB Rancharia, Silvia Paulino Modas, a Academia Top Fitness, Colégio Alfa, Interplan, a Escola do Antônio, o Colégio Agrícola, a Agência Pelissari Tour, o Sacolão do Bananeiro, a Caçul, Better Beef, Rotaract, o Quiosque Lanches, a Ranch Pneus, o Armazém do Produtor, a Secretaria Paroquial, né, agradecemos aí a Paróquia Santo Antônio, Magia Land, entre outros, né? O pessoal, depois no sábado também, o pessoal lá da torcida do Palmeiras, capitaneado lá pelo Thiago Grilo também, fez uma arrecadação bacana no sábado. Então, assim, foi lindo de ver, litros de água a gente conseguiu arrecadar ali, o pessoal. Gostaria aqui de fazer um parabéns especial a Ana Carolina Carraro, que capitaneou, ela né, de origem do Rio Grande do Sul, morou um tempo em Rancharia, e ela ajudou bastante a gente conseguir levar rapidamente essas cargas. Lembrando que o Correio ainda está recebendo, e eu gostaria de parabenizar aqui, acima de tudo, e agradecer aos rancharienses, né?
foi uma coisa linda de se ver aí, a nossa pequena cidade, 28.800 habitantes, fazendo essa arrecadação, e ainda está acontecendo, né? E quem quiser, alguns minutos, algumas horas do seu dia, servir de voluntário, ali na paróquia está sendo feita uma triagem, uma seleção de roupas, calçados, né? Quem puder ajudar um pouquinho do tempo, fica aí o convite, tá? Então, novamente, essa rede SOS aí que foi criada, lindo de se ver. Gostaria também, agora, de fazer aí uma observação. A nossa amiga e vereadora mencionou a ideia de que com saúde e educação não se brinca, e aí a gente faz aqui uma cobrança. A semana passada, algum vereador já subiu aqui para mencionar a falta de papel de item básico lá na parte da Secretaria das Administrações da Saúde, lá embaixo, postão, e também em alguns postinhos por aí. E essa semana também nos chegou o conhecimento da falta de material pedagógico, papel para os professores trabalharem, papel cartão, muitos professores tendo que desembolsar para poder fazer as atividades pedagógicas com seus alunos, né? E a gente sabe que muitas vezes o professor faz isso mesmo. Vai comprar o papel sulfite, vai comprar o papel cartão, a cartolina. Por quê? Porque muitas vezes, na rede pública, nós não podemos exigir dos nossos alunos que muitas vezes não têm essas condições. Então, é bonito, é lindo, quando nós temos para os alunos uniforme, material escolar. Mas é fundamental também que se valorize o trabalho do professor e dê condições para o professor trabalhar. Precisa ser revisto essa verba ligada à Secretaria de Educação, nós sabemos que é a segunda maior verba do município, e fornecer material de qualidade para que os professores consigam trabalhar, tá? É inadmissível que nós tenhamos falta de papel, falta de material de impressão, falta de material de colagem, de recortar papel cartão para os professores trabalharem, né? Então fica aqui a nossa cobrança em relação a isso, tá? Depois voltaremos novamente a essa tribuna para discutir aí com os demais vereadores alguns requerimentos, mas é isso. Uma ótima semana a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Com a palavra, vereador Alderi Cláudio Vieira, Tarzan. Boa noite, senhor presidente. Em nome da Gabi, cumprimento toda a mesa diretora, os nobres vereadores, funcionários dessa casa, você que está na galeria conosco nessa noite e você que nos acompanha pelas redes sociais, muito boa noite. E a presença da Guarda Municipal, sempre aí mantendo a segurança, mantendo a boa ordem e fazendo aí um excelente trabalho. Estão de parabéns toda a Guarda Municipal. O doutor Alexandre foi preciso aqui na fala dele, que parece que a gente até copia, né? É porque o pensamento é parecido, né? Quero desejar aí, nesse dia que se passou, feliz Dia das Mães, em nome da minha mamãe, Dona Maria, e da minha esposa Verônica. Cumprimento todas as mamães, né? De toda a cidade e aonde quer que a nossa voz chegue. Que Deus continue abençoando essas mulheres guerreiras, que Deus abençoou de uma forma fantástica. Nos gerar um filho, preparar para a sociedade com educação, princípios. Isso é uma dádiva que Deus acrescentou a essas mulheres maravilhosas. Elas têm um grande papel dentro da sociedade de transformar aí os nossos filhos, né, em grandes homens e grandes mulheres. E também, né, gostaria aqui o Jairzinho acho que não está aqui, mas queria prestar os meus sentimentos a toda a família aí, Pacífico, né, em nome do Jairzinho, tá, que perdeu aí a sua avó, que Deus conforte o coração, que Deus dê entendimento aí para os dias que virão. Lidar com a ausência é muito difícil, lidar com a saudade, mas o mesmo Deus que tira é o mesmo Deus que conforta. Então a gente deseja aí que eles possam superar esse momento. Estava aqui na minha mente aqui, pensando, né, o que o doutor Alexandre disse aqui é de uma forma fantástica,
a forma que o ser humano ele se compadece da dor do outro, né? Ontem eu assisti uma reportagem que o rio voltou a subir mais 5 metros. A gente imagina o desespero dessas pessoas ali na intenção de que as águas baixem, mas o que nos deixa assim impressionados é como que o cidadão ele se compadece do outro, como que o ser humano ele tenta ajudar os outros. Numa hora dessa a gente precisa muito, né, dos poderes, né, do executivo, do legislativo, de todos os poderes, mas quem realmente estende a mão para o próximo é o mais próximo. Aí a gente entende o que é o reino de Deus. Quando a gente fala em amar o próximo, é você mandar aquele pouquinho que você tem, aí junta com um pouquinho do outro, dá um monte, né? E a gente consegue ajudar aquelas pessoas ali que estão sem rumo, sem norte, e a gente vê muita bobagem sendo dito. Pessoas sentenciando, dizendo que é por causa disso, a gente não tem que dizer nada. A única coisa que a gente pode fazer é ajoelhar e pedir para Deus uma direção, pedir para que Deus possa abençoar aquelas pessoas ali, que aquelas águas possam baixar, para que elas possam conseguir viver a vida novamente. Isso daí é o reino de Deus, é a gente se compadecer do próximo, é amar o próximo quando você consegue estender aí, nem que seja os seus joelhos em uma oração. Né, são palavras muito profundas, né, são momentos difíceis que palavras não vão justificar, mas a ação é muito mais importante. Então eu tenho visto todas as igrejas, todas, de uma forma especial, né, se juntaram ali, todas as igrejas cristãs, católicas e outras religiosidades, se juntando para ajudar. Inclusive a nossa igreja, a Comunidade Cristã Vida Transformada, pastor Paulo, tem feito aí um trabalho muito fantástico com assistência social e nós estamos nos mobilizando, a igreja de um grande porte, para que a gente possa também contribuir com um momento tão difícil, né? E também nessa noite, vou deixar depois para a ordem do dia, mas eu não poderia deixar de passar essa noite sem parabenizar o meu amigo Vitinho. Está completando mais um ano de vida, que Deus possa aí te abençoar grandemente na sua vida, nos seus sonhos, seus desejos. Né, nessa caminhada que Deus colocou aí no coração, que você escolheu, que te dê sabedoria, o cuidado no falar, no pensar, mas quem conhece o Vitinho na intimidade, ele vai além do que muitas pessoas pensam, né? Tem um coração grande, um assunto bom, inteligente, tem sonhos para o futuro, e é esse tipo de pessoas assim que a gente quer ter no nosso hall de amigos, pessoas de uma boa conversa, pessoas que pensam no futuro, pessoas que têm uma palavra, um abraço. Às vezes você não precisa falar nada, mas um sorriso, um olhar, emprestar os ouvidos, isso é coisa de amigo. Que Deus continue te abençoando grandemente, meu amigo, com saúde e paz. Deus abençoe a todos. Com a palavra, vereador José Vitor de Araújo Biagi. Vitinho. Excelentíssimo senhor presidente, José Roberto de Sena, na pessoa da qual cumprimento os membros da mesa diretora, nobres vereadores que compõem esse corpo legislativo, aos funcionários dessa casa, os nossos munícipes presentes aqui na nossa galeria e também aqueles que nos acompanham das redes sociais. Tenham todos uma boa noite. Quero abrir aqui essa oportunidade de palavra livre, também desejando os meus profundos sentimentos ao nosso colega Jair, a toda a família Pacífico, pelo falecimento de sua avó, que Deus possa confortar o coração de todos. Agradeço aqui as felicitações dos nobres colegas que se lembraram aí desse dia. Infelizmente a gente está ficando mais velho, mas a outra alternativa é morrer, né? Então, que venham ainda muitos anos. E parabenizar também todas as mães do nosso município, que no dia de ontem, dia 12 de maio, comemoramos o dia delas. Então, eu estendo, né, as felicitações que eu desejei para minha mãe, os agradecimentos e todo o reconheço, eu estendo a todas as mães do nosso município. Faço aqui também uma homenagem à nobre colega Helena, à dona Márcia e às funcionárias dessa casa que já são mães. Nosso município precisa carregar essa ternura, esse respeito e o carinho que elas têm por nós.
em homenagem ao Dia das Mães, nós estivemos andando ontem em uma ação justamente de reconhecimento, lá no conjunto Paulo Paulose, entregando rosas para as mães, né, que a gente conseguiu encontrar ali, que a gente, que nos convidaram para entrar, que estavam passando nas ruas. Mas ali, aquela ação ela foi importante não pela entrega da rosa especificamente, não por aquele gesto simbólico de reconhecimento, mas nós aproveitamos a oportunidade também para estar ouvindo do munícipe as reivindicações específicas daquele bairro. Nós gostaríamos de ter andado a cidade toda, mas infelizmente não foi possível, então a gente concentrou a nossa atenção ali no conjunto Paulo Paulose. E teve, de fato, muitos apontamentos feitos pelos munícipes. A gente sabe que nesses últimos 4 anos, aquele bairro não teve a atenção que deveria. Basta a gente andar para lá que a gente vê entulhos jogados nas esquinas. Claro que isso tem um peso muito grande do munícipe, da cultura de certas pessoas que não descartam o lixo no local certo, mas sem dúvida nenhuma falta um pouco mais de carinho do poder público para aquela região ali da nossa cidade. E a principal reclamação que nós ouvimos, não por coincidência, eu digo isso pela oratória dos vereadores que me antecederam, não por coincidência, a maior reclamação que nós ouvimos foi com relação à saúde. E me tocou muito a reclamação de uma mãe, que ela elogiou demais o material humano dos ESFs, especialmente ali do ESF do Europa 2. Elogiou muito o material humano, né, que são os trabalhadores ali do ESF, mas a questão de manutenção de equipamento e dos equipamentos que estão à disposição da população está realmente uma vergonha. Infelizmente, ela tem uma filha que possui algumas atenções especiais, e em determinado momento ela levou a filha dela lá para uma consulta de rotina e não havia cadeira de rodas. Uma senhora, né, não conseguia carregar a filha, teve que entrar com a filha arrastando. Quando eu ouvi aquilo, realmente meu coração se encheu de tristeza. É uma coisa tão simples, uma cadeira de roda. A aquisição de uma cadeira de roda para o município não é nada, perto do orçamento anual. E a gente sobe aqui, reclama com razão das ambulâncias, por exemplo, já reclamamos muito com relação à hemodiálise, e com razão, mas está faltando o básico, está faltando aquilo que é simples. Está faltando um pouco de carinho do gestor público. Está faltando um pouco de atenção e de sensibilidade do prefeito. Porque falta cadeira de rodas, não é por ausência de dinheiro, de recurso público. Porque para comprar um pouco de cadeira de roda e destinar aos ESFs, não vai pesar no orçamento público municipal. O que falta é a sensibilidade, é enxergar a realidade do nosso munícipe. Agora você imagina, você levar a sua filha, que exige atenções especiais, lá no ESF, não ter uma cadeira de roda, você ter que tirar ela do carro, colocar ela no chão e entrar puxando ela, arrastando as pernas, porque você não consegue pegar ela no colo. Olha que situação, olha que situação. Então a gente pede para que o atual prefeito, é o prefeito do povo, então realmente seja o prefeito do povo, esteja próximo da população, esteja próximo do munícipe, conheça das carências da rede pública, sobretudo na área da saúde, porque não tem cadeira de roda, não é por falta de dinheiro, não é por falta de dinheiro, é porque falta sensibilidade de olhar a necessidade do próximo. Então, prefeito, o senhor que gosta de se auto-intitular o prefeito do povo, realmente seja o prefeito desse povo. Seja o prefeito desse povo. Tenha sensibilidade, tenha compaixão pela dor do próximo. Porque isso está faltando.
Isso, infelizmente, falta na atual gestão. E a gente espera que mude o quanto antes. Mudando agora um pouco de assunto, eu quero registrar aqui também o meu reconhecimento a essa comoção popular que nós estamos vendo os nossos munícipes, sobretudo o comércio, fazendo em torno aí das campanhas em prol Rio Grande do Sul. Rancharia tem história no trabalho filantrópico. E ver o nosso munícipe tão dedicado, assim como mencionou o colega Alexandre, como mencionou o amigo Tarzan também, ver o nosso munícipe tão dedicado ao próximo é algo que nos toca, que nos enche de alegria e que nos motiva cada dia mais. Então, fica aqui registrado o meu reconhecimento a todos que estão se dedicando à causa do Rio Grande do Sul. Contem com o meu apoio, eu me coloco à disposição para fazer aquilo que tiver dentro do nosso alcance. E vamos seguir firme nessa luta. Como já foi mencionado aqui também, a campanha continua, as doações não acabaram, o trabalho ainda não acabou, e a gente segue em busca aí de levar um mínimo de dignidade que seja para essas pessoas. Só para encerrar, também quero puxar aqui um gancho do nosso colega José Roberto de Sena e registrar também, senhor presidente, o meu apoio ao senhor. A gente tem visto, essa não é a primeira vez, mas a gente tem visto muitas mentiras e muitas falácias que têm sido ditas pelo atual prefeito por meio de suas redes sociais e através de vídeos. E nós que estamos aqui, que vivemos o dia a dia aqui dessa Casa de Leis, a gente sabe o quanto o senhor presidente, o José Roberto de Sena, junto com outros colegas vereadores, está se dedicando para preservar o interesse público. Para preservar o interesse público. E não é de ofício, que fique registrado. O senhor presidente não falou, não, agora eu vou me colocar aqui nessa situação e vou segurar projeto de lei, não vou deixar. Isso não aconteceu. Nós fomos provocados. Nós fomos provocados, sobretudo, pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, que estão se sentindo prejudicados. Então, as ações do José Roberto de Sena, apoiado por outros vereadores, não é de ofício. Não é porque ele está achando que isso é melhor, não. É porque tem funcionário público, tem cidadão ranchariense vindo aqui na tribuna, comparecendo às sessões, pedindo reuniões e falando por que não quer, pontuando por A mais B, o porquê vai ser, porquê que toda essa reforma e todo esse caos que está sendo feito em torno desse tema não vai trazer benefício para a nossa população. Não é de ofício. Ele não está achando que não é bom e simplesmente tira da ordem do dia, devolve para o Poder Executivo. Não é isso que está acontecendo. Então, senhor presidente, eu registro aqui todo o meu apoio à sua postura desde o começo, desde quando os funcionários públicos se mobilizaram e começaram a frequentar as nossas sessões, começaram a pedir as reuniões. Então, fica aqui registrado o meu apoio ao senhor. Muito obrigado a todos, boa noite. Com a palavra, vereador Diego Aparecido Marcos das Flores, dispensando. Com a palavra, vereadora Márcia Regina Enges dos Santos. Boa noite, senhor presidente, através do qual cumprimento toda a mesa diretora. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite aos nossos funcionários, que sem eles nada disso aqui estaria ocorrendo. Boa noite à Guarda Municipal, que sempre está aqui presente conosco, a quem nos acompanha aqui pelo plenário e também pela internet e pela rádio. Bom, primeiramente, quero parabenizar, o nosso vereador, Vitinho, por mais um ano de vida, pedir para que Deus lhe proteja, te dê muita serenidade, muita humildade, sabedoria, para que você possa conquistar tudo que necessita na sua vida. Que Deus te abençoe. Também quero parabenizar hoje a todas as mães, pedir para que Deus abençoe a todas aquelas que perderam seus filhos e que seja confortada. Que Deus abençoe a todas as mães, como a minha e da Helena, que já estão lá no céu, mas com certeza estão olhando por nós. E um feliz Dia das Mães a todos, porque realmente
Mãe é aquela que colo, que acolhe. Mãe é aquela que nunca vai te deixar jamais. Quando sua mãe te der um conselho, você aceite, porque ela só te ensina o que realmente é. E mãe, quando diz, olha, não dá certo, pode acreditar que ela sabe o que está falando. É muito triste ouvir falar da saúde do município, realmente é complicado saber que nossos carros ainda não estão todos em funcionamento. É difícil para os motoristas, é difícil para o André, que apesar de não estar diretor, mas continua na coordenação lá dos carros da saúde. É muito complicado o que vem acontecendo, mas eu peço a Deus que a gente possa melhorar tudo isso, porque melhorando, a gente não está melhorando, é o prefeito que vai ter méritos, que vai ter bônus, mas sim a população que vai poder estar contando com isso, porque realmente é na hora da saúde que a gente sente realmente onde o calo aperta. É quando a gente necessita de um exame, é quando a gente precisa de um carro, é quando a gente necessita de uma vaga no hospital. Isso realmente é uma coisa que é difícil a gente conseguir. Também gostaria de falar um pouco, né? Às vezes a gente fala assim, meu Deus, a rua da minha casa está ruim. Gente do céu, a gente passa por cada lugar aí na cidade que a gente fala, meu Deus, como é que a pessoa consegue passar todos os dias ali com o seu carro? Falo isso porque tenho andado pela cidade, Jardim Brasil está um caos, vários lugares da cidade está um caos. E é complicado, tudo isso está muito complicado e a gente fica pensando, meu Deus, será que há tempo ainda de se fazer pelo nosso município? Há tempo ainda de se fazer pela nossa população? Então, que seja o tempo, curto ou longo, que possamos olhar com mais carinho por esses munícipes que tanto trabalham e lutam para poder manter as suas coisas, porque assim como eu, como qualquer vereador aqui que quando passa com o seu carro num buraco, porque dói em nós e dói também em quem trabalha para ganhar o seu suado. Então eu peço que os nossos secretários, o nosso prefeito, possa olhar com maior carinho e tentar resolver a situação dessas pessoas, porque está tudo muito, muito complicado. E é o que eu tenho a dizer. Rancharia está aí, estamos num ano de eleição e tudo recai agora nesse ano. Tudo vai ser muito difícil, tudo vai ser muito complicado. Vamos levar muita paulada. Mas eu digo uma coisa, uns dão paulada, outros te elogiam. Então não desanimem nunca. Porque assim como há alguém para falar mal de você, com certeza tem um outro para falar bem. Então não desanimem com os... Vamos dizer aqui como diz o meu amigo Argemiro, porque ele pode até achar que ele é meu amigo, mas eu não tenho nada contra ele. O xeratoba, que vivem por aí falando mal dos outros. Entendeu? Esses que se acham os grandes cara do momento. Rapaz, quando você quiser fazer alguma coisa, mostre de bom o que você fez para a população, como vocês estão cobrando. Fica aí só detonando os outros, não. Porque a política é assim mesmo. Hoje você está de um lado, amanhã você vai estar do outro. E é assim que funciona, tá? Já vi cada pessoa aí que já levou nabo. Entendeu? E hoje está aí, sendo os caras. Mas o que eu desejo para vocês é a paz de Deus. Porque enquanto a gente está aí apontando, maldizendo as pessoas, as coisas só voltam para a gente. Então, para vocês que adoram aí falar mal das pessoas, eu desejo a luz de Jesus. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Não havendo mais vereadores para fazer uso da tribuna, peço ao senhor secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores para darmos início à ordem do dia. Alderi Cláudio Vieira, Alexandre Estevão Silva de Andrade, Diego Aparecido Marques da Silva, Jair Pacífico Júnior, Joel Moreira, Roberto de Sena,
José Vitor de Araújo Biagi, Márcia Regina Enz dos Santos, Maria Helena Briano, Stefano Schwartz Aginato e Washington Ferreira de Souza. Senhor presidente, temos 11 vereadores presentes. Ordem do dia. Requerimento 022/2024, de autoria do vereador José Roberto de Sena. Ao senhor secretário para leitura. Requerimento 022/2024, nos termos que autoriza o artigo 210, inciso 8 do Regimento Interno desta Casa de Leis, no tocante à solicitação e informações ao chefe do Executivo Municipal sobre assuntos relativos à administração municipal, considerando ser o dever e atribuição do vereador exercer a fiscalização e usar de suas prerrogativas exclusivamente para atender ao interesse público, à segurança e ao bem-estar da comunidade. Requeiro à mesa diretora, obedecidas as formalidades regimentais e após ouvido do outro plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para quem encaminha essa egressa Casa de Leis, informações sobre a execução de lei de diretrizes orçamentárias, LDO, de 2022 para o exercício de 2023, encaminhando o relatório detalhado ao cumprimento de todos os itens da LDO de 2022, constando os referidos prazos. Pelo atendimento, antecipo meus agradecimentos. Plenário Carlos Bacarim, 8 de maio de 2024. Vereador José Roberto de Sena. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantam. Aprovado por todos. Oficio nos termos requeridos. Requerimento 023 de 2024, de autoria do vereador Alexandre Estevão Silva de Andrade e outro. Ao senhor secretário para a leitura. Requerimento número 023 de 2024, nos termos que autoriza o artigo 210, inciso 8 do Regimento Interno desta Casa de Leis, o tocante à solicitação de informações ao chefe do Executivo Municipal sobre assuntos relativos à administração municipal, considerando ser dever e atribuição do vereador exercer a fiscalização e usar suas prerrogativas exclusivamente para atender ao interesse público, segurança e ao bem-estar da comunidade. Requer a mesa diretora, obedecidas as formalidades regimentais, e após ouvido do outro plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para quem encaminha a egressa Casa de Leis, cópia dos processos acompanhados dos contratos referentes aos procedimentos licitatórios, listados abaixo. 1. Processo de dispensa número 274 de 2022, contrato número 046 de 2022. 2. Processo do pregão presencial 082 de 2022, março de 2023. 3. Processo de pregão presencial número 082 de 2022, contrato número 028 de 2023. E termo aditivo número 014 de 2024, janeiro de 2024. Pelo atendimento, antecipo meus agradecimentos. Plenário Carlos Bacarim, 10 de maio de 2024. Vereador Alexandre Estevão Silva de Andrade e José Vitor de Araújo Biagi. Em discussão. Com a palavra, vereador Alexandre Estevão Silva de Andrade. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais membros da mesa, nobres colegas vereadores, só para fundamentar o objetivo do requerimento, lembrando que, como vereadores, nós temos aí a função de fiscalização. Esses contratos e esses processos licitatórios que a gente pede a cópia, é justamente para a gente poder realizar essa fiscalização de maneira eficiente. São contratos ligados à empresa terceirizada que presta os serviços de limpeza das escolas e creches municipais. Só para nós lembrarmos, esses que estão aí totalizam mais ou menos 6 milhões de reais. Ao longo de todo o período em que a empresa BIL recebeu o contrato com a Prefeitura Municipal, ou seja, dinheiro nosso, público, gasto com a empresa BIL para prestar o serviço de limpeza. Aproxima-se aí dos 10 milhões. Então, a gente pede que sejam enviados todos os contratos para nós podermos analisar justamente quais são as obrigações desta empresa, quanto tem sido gasto. As obrigações em contrato de limpeza, de manutenção, pequenas manutenções, o que realmente está ali acontecendo. Porque nós estamos recebendo vários comunicados de que não tem sido feito a contento isso aí. Aqui, lembrando, nós temos esta obrigação e esta função enquanto vereadores. Por quê? Porque é dinheiro público
e nós temos que fiscalizar a eficiência do que está sendo gasto. Ora, se não há nada a se esconder, se está sendo prestado de maneira correta, de acordo com o que está em contrato, envia para a Casa de Leis, a gente analisa, vai em loco, vê o que realmente está acontecendo e pronto, final. Então, peço o apoio dos vereadores para que a gente possa, porque o valor é bastante grande, né, presidente? Aproximadamente aí 10 milhões. Em discussão? Ninguém querendo mais fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se levantem. Aprovado por todos. Oficina os termos requeridos. Requerimento 024/2024, de autoria do vereador Alexandre Estevão Silva de Andrade e outro. Ao senhor secretário para a leitura. Requerimento número 024 de 2024. Nos termos que autoriza o artigo 210 do Regimento Interno desta Casa de Leis, no tocante à solicitação de informações ao chefe do Executivo Municipal sobre assuntos relativos à administração municipal, considerando ser dever e atribuição do vereador exercer a fiscalização e usar de suas prerrogativas exclusivamente para atender ao interesse público, à segurança e ao bem-estar da comunidade. Requeiro à mesa diretora, obedecidas as formalidades regimentais e após ouvido o douto plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que na existência de demandas judiciais em tramitação perante a Justiça do Trabalho, encaminhe à Câmara Municipal os números dos processos das ações trabalhistas movidas contra a empresa Bioserviços especializadas, inerente a trabalhadores alocados em rancharia, desde o início da prestação de serviço executivo municipal até a presente data, considerando a responsabilidade do município na fiscalização da execução das obrigações contratuais pela terceirizada. Pelo atendimento, antecipo meus agradecimentos. Plenário Carlos Bacarim, 10 de maio de 2024. Vereador Alexandre Estevão Silva de Andrade e José Vitor de Araújo Biagi. Em discussão? Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se levantem. Aprovado por todos, oficia nos termos requeridos. Projeto de lei número 028 de 2024, de autoria do Executivo Municipal, ao senhor secretário para a leitura dos pareceres das comissões de Justiça e Redação, Finança e Orçamento. Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei número 028, que cria cargos no quadro de pessoal da Prefeitura Município de Rancharia e da outras providências. Autor, Prefeito Municipal. Relator, Stefano Schwartz Reginato. Pela análise que fizemos a respeito da matéria, podemos perceber que a iniciativa, bem como o tipo normativo, são adequados, nos termos do disposto no artigo 77 da Lei Orgânica do Município de Rancharia. A Constituição Federal exige a existência de dotação orçamentária, bem como previsão específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme o artigo 169. A Lei de Responsabilidade Fiscal exige a existência de estimativa de impacto orçamentário, bem como previsão orçamentária. Anotamos a presença de todos os elementos formalmente exigidos pelas normas de regência. Ante o exposto, reconhecendo a juridicidade da matéria, sendo este o parecer favorável. Sala das Comissões, 13 de maio de 2024. Relator, Stefano Schwartz Reginato. Membro, Alderica Aldo Vieira. Presidente, Washington Ferreira de Souza. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 028 de 2024. Que cria cargos no quadro do pessoal da Prefeitura Municipal de Rancharia e da outras providências. Autor, Prefeito Municipal. Relator, vereadora Márcia Regina Ins dos Santos. Dispõe o presente projeto de lei sobre a criação de cargos no âmbito do Executivo Municipal, a previsão orçamentária para despesa, bem como estimativa de impacto orçamentário para este exercício, e os dois seguintes conforme exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. De acordo com a certidão elaborada pelo Departamento Contábil do Executivo, foram respeitadas também os limites de gastos com pessoal por parte do Executivo. Deste modo, entendemos respeitadas todas as normas de natureza contábil com relação ao tema. Ante o exposto, reconhecendo a conformidade contábil da matéria, sendo este o parecer favorável. Sala das Comissões, 13 de maio de 2024. Relator, vereadora Márcia Regina Ins dos Santos. Membro, Jair Pacífico Júnior. Presidente, Joel Moreira. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se levantem. Aprovado por todos,
Encaminhe-se ao competente autógrafo ao seu prefeito municipal. Não havendo mais material destinado à ordem do dia, agradeço aos senhores vereadores e vereadoras pela presença. Exatamente às 21h45, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos.